Deus use ele na sua palavra, no seu conhecimento, no seu entendimento. Né? Essa palavra. Deixa eu procurar aqui. Esses baixinhos aqui é bom, então. O senhor, da outra vez, o senhor me chamou de filisteu, né? Mas eu sou um filisteu que teme a Deus. Filisteu crente. É verdade. Pois é. Filisteu por causa da altura, né? Não por causa da terra. Tem um fato, aliás, sim. É gigante na terra, rapaz. Nós somos gigantes na terra. Eu imagino que Jesus era alto, irmãos, porque a palavra fala assim, e crescia Jesus em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Eu imagino que Jesus era um homem alto. E assim, os judeus não são baixos, né? Todos eles são altos, né? Os africanos amigos lá, tudo perna comprida. E assim somos nós. Eu, irmãos, eu tenho raízes na minha descendência de família. Meus bisavós eram Brum. E a família Brum, ela tem origem na Holanda. E todo holandês ele é alto. Eu sei, todos eles são altos mesmo. Todos os italianos também, viu, coroa alto, já cheio, os filhos dele tudo grandão. É europeu. Europeu, né? Bianchini, né? Bianchini, do senhor? Não, o meu sobrenome é Conceição. A mulher é Bianchini. A mulher dele é italiana. Ele é. O que você falou? Europeu, né? Português. Você é português? É português, a mulher dele é italiana. Tem português e italiano. Minha mãe era. Minha mãe era italiana. Meu pai que era português. Português. Os avós, né? Meu pai já acabou por uma Maria assim. E minha mãe era loira italiana, só ele. Amém. Irmãos, irmã Marilene, a senhora está melhor depois daquele dia? Eu bem melhor, foi isso, graças a Deus. Amém, vai ficar cada vez melhor. Irmãos, eu falo para os irmãos, para mim chegar aqui hoje foi uma luta. Só Deus sabe a aflição que eu passei, tive que ir no posto tomar uma injeção, porque eu não estava bem. E às vezes dá uma agonia no peito, uma ansiedade, uma aflição. Quem já sofreu com isso sabe como é que é. E uma hora vai, outra hora vem, e é aquela perturbação. Aí alguém pode me perguntar assim, mas como você pode pregar sobre cura estando enfermo? Como você pode ministrar cura estando enfermo? Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. E a Bíblia fala que Paulo ele tinha um espinho na carne, mas ainda assim ele era usado por Deus para operar milagres. Paulo mandou ele beber vinho por causa do estômago. Sim, mas eu quero me ater mais ao espinho na carne de Paulo. Paulo, ele tinha um espinho, mas ele era usado. Não sabemos que espinho era esse, mas a gente supõe na nossa suposição que seja uma enfermidade. Até porque em Gálatas ele fala que ele tinha uma enfermidade nos olhos. Mas mesmo assim, Deus usava ele de forma extraordinária para curar os enfermos. E ele pregava a palavra da fé. Ele fala em Romanos 10:8. Então, irmãos, quando nós estamos doentes, quando nós estamos enfermos, a gente não tem que reclamar, porque às vezes Deus está usando isso para aperfeiçoar o poder dele na nossa vida. Deus às vezes usa o sofrimento para aumentar a unção na nossa vida. Os irmãos lembram lá da passagem do Getsemane? A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Então, quando a gente está passando pelo Getsemane, pelo momento de dor, de aperto, de aflição, o Senhor está gerando unção na nossa vida. O Senhor está nos prensando. E as maiores experiências com Deus, a gente não vive no tempo de bonança. A gente vive no tempo da prova. É no momento de dor e de luta que a gente vive as maiores experiências com o Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer, não reclame, não murmure. Não fique bravo com Deus ou com os homens por causa do processo que você tem vivido, porque é nesse processo que Deus quer se revelar a você. É nesse processo que Deus quer gerar em você experiências extraordinárias. É nesse processo que Deus quer mostrar o seu poder para contigo, provendo tudo que você necessita. O povo de Israel estava lá no Egito, passando fome às vezes, mas Deus enviava carne, Deus enviava o maná. Elias estava naquele ribeiro
escondido de Acabe e de Jezabel, mas Deus dava água do ribeiro para ele. Deus mandava pão, Deus mandava corvo para ele alimentar ele. Por isso eu te digo, não reclame da sua luta, não reclame dessa prova que você tem vivido, porque no deserto Deus vai te sustentar, no deserto Deus vai prover tudo que você necessita. Ei, no deserto você vai viver as maiores experiências com Deus, e é no deserto que Ele vai se revelar a você. Mas essa não é a minha mensagem nessa noite. Vamos para Marcos capítulo 9, versículo de número 14. Marcos capítulo 14 até o 29. Quem não puder ficar de pé pode ficar sentado mesmo. Diz assim, vou ler para ganhar tempo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e viram que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rende os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado ele no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Amém. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amados irmãos, pode sentar, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, após descer do monte da transfiguração, Jesus ele chega até uma casa onde havia uma grande multidão. E a Bíblia fala que alguns escribas estavam discutindo com os discípulos. E eles, eu imagino, estavam discutindo coisas desnecessárias, coisas fúteis, coisas vãs, coisas que não tinham nenhum sentido. E muitas vezes na vida da gente, a gente discute com os outros coisas que não têm valor nenhum, coisas que não vão levar a gente para frente. A gente discute com os outros coisas banais, a gente discute com os outros coisas vãs, quando nós não deveríamos discutir com eles e nem com ninguém. A palavra do Senhor diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Deus não te chamou para discutir com o seu próximo. Deus não te chamou para bater boca com ninguém. Ah, mas você não sabe o quanto ele tem me afrontado. Deixa nas mãos do Senhor, porque ele sabe julgar a causa justamente. Entrega na mão do Senhor. Confia nele. E ele vai fazer justiça contra aqueles que discutem com você. Mas não peleje contra eles. Essa batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor. Apenas se aquiete e veja o que Deus há de fazer. Porque Ele se levantará contra os teus inimigos. Tome o exemplo de Jesus. Jesus, quando estava sendo julgado para ser crucificado, ele foi interrogado muitas vezes, porque Pôncio Pilatos, pastor Jaime, os escribas, queria caçar confusão com ele. Mas Jesus nada respondia. Quando você estiver diante de uma situação em que as pessoas estiverem te afrontando, não responda, não se defenda, não rebata, não retruque. Entrega na mão de Deus, porque Deus sabe como julgar a cada um da maneira certa.
E eles estavam aqui discutindo com a multidão. Quando de repente a multidão vê Jesus chegando. E eles sabiam que onde Jesus chegava, algo acontecia. Por isso que eles vieram ao encontro dele. E onde Jesus está, algo diferente acontece. Aleluia! O enfermo é curado. O oprimido é liberto. As portas se abrem. As maldições são quebradas. O paralítico levanta da cadeira de rodas. O surdo ouve, o cego vê. O canceroso é curado. O que tem leucemia, problema no sangue. O aidético, o diabético é curado. Quando Jesus chega no lugar, algo diferente acontece. Aramandará, surimianda, labaxandaraia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. E então Jesus interroga os discípulos, os escribas. Que és que estáis discutindo com eles? E um dentre a multidão, o pai do menino que estava lá endemoniado, chega perto de Jesus e fala: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. O espírito não deixava ele falar. Por isso que eu falo para você que tem doenças que são causadas por espíritos de enfermidade. Tem doenças que são causadas por meios naturais. E quando ela é causada por meios naturais, você consegue a cura. É só você tomar um remedinho ali, fazer um tratamento e passa. Mas quando a doença é causada por um espírito de enfermidade, você pode fazer tratamento, você pode tomar remédio, você pode ir no médico, você pode fazer aquilo que for, que não vai adiantar nada, porque é algo espiritual. Mas nessa noite há um que está aqui no nosso meio, ele pode te libertar desse espírito de enfermidade. Alguém que está aqui nessa noite no nosso meio, que ele pode arrancar esse espírito de enfermidade da tua vida e pode te dar a cura. E sabe quem é esse alguém? É Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Por isso não perca a esperança, não perca a fé. Continue clamando pelo seu milagre. Continue clamando pela sua libertação. E esse espírito maligno vai sair. Essa enfermidade vai ser arrancada do teu corpo. E você vai receber a cura total e completa. E vai testemunhar daquilo que Deus fez em nome de Jesus. E os espíritos de enfermidade sempre são enviados por Satanás. Ele enviou o espírito de enfermidade na vida de Jó. Úlceras. Enviou um espinho na carne na vida de Paulo. Enviou um espinho na carne na vida daquela mulher que estava 18 anos encurvada. Mas para todos esses, com exceção de Paulo, porque Jesus falou para ele, a minha graça te basta. Deus não curou ele, mas com exceção de todos os outros, aleluia, Jesus curou a todos os outros. E ele vai curar você também. Apenas não desista. Aleluia. Apenas continue clamando. Eu sei que é difícil, às vezes, lutar contra a doença. Eu sei que, às vezes, você veio pregando essa palavra aqui e você acha assim, essa palavra é grande demais para mim. Talvez não seja para mim. Talvez eu nunca vou ser curada desse problema. Mas o teu Deus é o Deus impossível. Para Ele não existe doença incurável. Para Ele não existe problema insolúvel. Ele pode solucionar todos os problemas. Ele pode curar todas as enfermidades. Ele pode libertar todas as opressões que o homem sofre. Porque Ele é Deus. E Ele é Deus do impossível. Aleluia! Ei, calabaçurianda, labaxandaraia. Deus está aqui. Pastor Jair, quando eu subi essa tribuna, eu comecei a sentir choque no meu corpo. E toda vez que eu sinto isso, eu sei que a presença de Deus está no lugar. Aqui é uma casa onde vocês se santificam. É uma casa de muita oração, de muito jejum. E é por isso que a presença de Deus está aqui. Deus está aqui nessa noite. Deus está nesse lugar. E se você sente a presença de Deus, levante a sua mão. Adore a Ele nessa noite. Porque Ele se faz presente aqui. E você não vai sair da maneira que você entrou. Mas você vai sair abençoado em nome de Jesus. Você vai sair com a sua bênção na mão. E durante não sei quanto tempo esse menino sofreu. Mas a Bíblia fala que ele era um jovem. Vamos pôr aí uns 20 anos de idade. Durante uns 20 anos esse menino sofreu.
Durante uns 20 anos o demônio atormentou esse menino, porque a palavra fala que desde a infância ele era atormentado. Vamos pegar desde quando ele era um menininho, pequenininho, daqueles que vai para a creche. Desde aquela época ele era atormentado. Aleluia. Durante 20 anos, ou vamos por 20, ele sofreu. Durante 20 anos o demônio perturbou ele. Durante 20 anos o demônio atormentou ele. Mas um dia, o dia da libertação dele chegou e ele foi liberto. Eu não sei há quanto tempo o diabo tem perturbado a sua vida. Eu não sei há quanto tempo Satanás tem te atribulado. Talvez você chegue a ouvir vozes, ver vultos. Talvez você é afligido, perturbado, não dorme direito. Tem problemas de insônia, pesadelos. Mas nessa noite eu quero te dizer que aquele que libertou esse menino está aqui neste lugar para te libertar. E toda a cadeia será quebrada, todo jugo será quebrado, e você vai sair daqui nessa noite livre em nome de Jesus. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Sinta o Senhor arrancando o fardo da tua alma nessa noite. Sinta Ele quebrando aí as cadeias que te oprimem. Servo de Deus não foi chamado para viver oprimido. Ele foi chamado para viver livre. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos chamou, Cristo não nos chamou para viver debaixo de jugo, debaixo de aflição, debaixo de servidão, mas Ele nos chamou para viver livres de todo mal e para desfrutar a vida feliz, boa e abundante que Ele sonhou para nós. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida que Ele quer te dar nessa noite, aleluia. E então, aquele homem fala: eu roguei aos seus discípulos para expulsar o demônio, mas eles não puderam. Por que os discípulos não puderam? Porque eles não tinham o Espírito Santo naquela época e não tinham fé. E quando você não tem fé, e quando você não tem o Espírito Santo, você não consegue fazer nada. Você ora pelo enfermo, o enfermo não é curado. Você ora pelo oprimido, o oprimido não é liberto. Você ora pelo paralítico, o paralítico não levanta. Mas quando você tem fé e tem o Espírito Santo habitando dentro de você, o poder do alto vem sobre a tua vida. E você ora pelos enfermos, os enfermos são curados. Você ora pelos oprimidos, os oprimidos são libertos. Você ora pelo morto, o morto ressuscita. Você ora pelo paralítico, o paralítico levanta da cadeira de rodas. Você ora pelo possesso de espírito imundo e o demônio sai. Sabe por quê? Porque aquele que é maior do que todo mal está dentro de você. E é Ele que te capacita. É Ele que te enche de fé. E é Ele que te dá autoridade para realizar essas obras. E se você crer, você vai realizar essas obras. Jesus disse: aquele que crê em mim fará não somente as obras que eu faço, mas fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai, mas eu enviarei o meu Espírito, e o meu Espírito vai capacitar vocês para fazer as obras maiores. E Ele está habitando em nós hoje. Ele habita em você, em mim. Ele habita em nós. Mas talvez você que está sentado aí diga: essa palavra talvez não seja para mim. Como eu posso fazer obras maiores? Sendo que às vezes eu não tenho nem tanta habilidade para expor a palavra. Às vezes até para me cantar é difícil. Mas saiba que o Senhor te escolheu para fazer obras maiores. E se você clamar por isso, Ele vai te capacitar e você vai colocar a mão sobre os cancerosos. O câncer vai estourar. Você vai passar perto de pessoas vão cair debaixo do poder de Deus. Você vai orar pelos mortos, os mortos vão ressuscitar. Você vai orar pelos paralíticos, os paralíticos vão levantar. Porque o Espírito de obras maiores estará dentro de você te capacitando. Então Jesus fala para eles: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ele sabia que ele tinha que partir. Mas a boa notícia é que um dia ele vai voltar, aleluia. Ele vai voltar para nos buscar. E os sinais estão aí: tornados, matança, terremotos. Olha, estou sentindo choque de novo. Barabás, Surimian, Darabás, Alabai. Ei,
Os sinais estão aí: tsunami, terremoto, matança, tornado, doenças, fomes, pestes, aumento da iniquidade, esfriamento de muitos, o evangelho sendo pregado em toda a terra. Isso são sinais de que o Filho do Homem está às portas. Em breve ele virá voltar. E eu vou fazer aquela ilustração da pirâmide de novo. Nós estamos aqui embaixo, ó. Mas em breve ele vai dizer assim, ó, vai nos arrebatar. E nós estaremos com ele para todo sempre. No lugar onde não há morte, no lugar onde não há choro, no lugar onde não há dor, no lugar onde não há doença, no lugar onde não há pecado. Como nós costumamos cantar, no céu não entra pecado. Não precisa não, pastor. Não. Fadiga, tristeza, nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Não haverá fadiga, tristeza e nem dor naquele lugar, e nem pecado. Só haverá alegria, e 24 horas por dia estaremos adorando Ele e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Hoje eu te liberto daquela perturbação que estava te afligindo. Muitas noites têm sido mal dormidas, muitas perturbações têm acontecido, muitas vezes por vultos ou vozes, muitas vezes não tem condições de dormir e tem pesadelos quando consegue dormir, mas hoje o Senhor está fazendo desfazendo esse mal, hoje o Senhor está cortando esse laço, hoje o Senhor está quebrando toda a maldição da tua vida e Ele está dizendo: levanta a cabeça, o tempo de cantar chegou, o tempo da alegria chegou, e tu vai desfrutar de tudo aquilo que eu prometi para ti, e tu vai se alegrar ao ver aquilo que eu falei com você. A dor está grande, a luta está grande, mas a vitória será ainda maior em nome de Jesus. Aleluia. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Pastor Jaime, nenhum trabalho que o Senhor tem feito é em vão. Almas têm sido alcançadas, e ainda que não estejam vindo para essa casa, em algum lugar elas estão se reunindo, estão congregando, e toda a semente que o Senhor tem jogado tem germinado. Talvez o Senhor pense assim: mas não está dando fruto. Está dando, mas vai ser no tempo de Deus. Uma sementinha, você joga ela na terra e rega ela, e ela vai germinando e crescendo. Assim também é com as almas que o Senhor tem evangelizado. Algumas já cresceram de pronto e já estão reunindo em algum lugar por aí, porque foram ganhas através da sua vida. Outras talvez ainda não foram para a igreja, mas a semente foi plantada. E está crescendo dentro do coração dessas pessoas. E elas vão aceitar Jesus e vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, Jesus falou com eles assim: até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Porque Jesus nunca deixava ninguém sofrendo. E Ele nunca deixa ninguém sofrendo. Ele nunca deixa ninguém padecendo. Ele sempre traz um socorro para aqueles que estão sofrendo. E Ele não iria deixar aquele menino naquela situação. Da mesma forma, Ele não vai te deixar nessa situação. Ele não vai te deixar sofrendo. Ele não vai te deixar agonizando. Ele tem um milagre para a tua vida e irá realizar esse milagre em nome de Jesus. E então, trouxeram ele, mas quando ele viu Jesus, ele já manifestou. Porque as trevas não resistem à luz. As trevas, quando ela vê a luz, ela já tem um confronto. E o menino começou a se manifestar ali. E se você já viu manifestação de demônio, você sabe como é que é feio. Eu já vi. Eu já lidei com libertação. Eu já fui possesso. Eu sei como é que é. Eu vou contar só um testemunho para os irmãos aqui. Não vou falar dos casos que eu fiz expulsando o demônio dos outros. Eu vou contar de mim, da minha própria experiência pessoal. Teve uma época que eu estava bem atribulado, estava desviado da igreja, lia livro de física quântica, lia livro de espiritismo kardecista, lia livro esotérico, tudo quanto há. E aquilo foi entrando dentro de mim. Porque tudo que está no livro, o livro tem um espírito. A Bíblia tem um espírito de Deus. Mas esses livros que eu citei aqui têm espíritos malignos. E eu estava carregado.
E um dia eu pedi a minha avó para orar por mim. Vó, ora por mim que eu estou perturbado. Ela colocou a mão na minha cabeça, irmãos. O que ela colocou, o demônio que estava em mim passou para ela. E ela começou a entortar. E na hora ela tirou a mão de mim, clamando por misericórdia. E eu já vi casos, orando por pessoas oprimidas. Eu já vi manifestações de demônios em pessoas. E eu sei como é que é terrível. Tem vezes você manda o demônio colocar o braço para trás e ele fica assim. É verdade. Às vezes você manda ele ajoelhar, ele até ajoelha. Mas ele fica assim. Teve uma mulher que uma vez eu fui orar por ela, estava endemoniada, manifestou um demônio nela, e ela ficava o tempo todo assim, ó, como se estivesse trabalhando o nome da pessoa num caldeirão. No caso, a pessoa que estava manifestada ali. Havia sido feito um trabalho de macumba para ela, e o demônio começou a mexer assim, como se estivesse mexendo num caldeirão o nome dela. Assim. É verdade. Então, é terrível. E o pai que tem um filho endemoniado, ou um parente que tem um filho endemoniado, só Deus sabe a dor que ele sente. Como aquela mulher cananeia que tinha sua filha miseravelmente endemoniada. E ela estava desesperada e ela correu atrás de Jesus em busca da bênção. E uma coisa que eu entendo é que é necessário desespero para trazer Deus à cena. Deus não se move enquanto as coisas não estão bem. Mas quando nós estamos desesperados, é aí que ele se move em nosso favor. E então esse menino imediatamente agitou com violência, o espírito agitou ele. E caindo ali por terra, a erva ouvia se espumando. Aí Jesus pergunta para ele, quanto tempo faz isso, que ele está assim? Aí o pai responde, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água para matar. Porque o demônio ele quer matar pessoas, irmãos. Ele quer matar e levar para o inferno. Você acha que Satanás quer manter alguém vivo aqui na face da terra? Não, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar e arrastar e levar para o lago de fogo. Mas quem vai para o lago de fogo é ele e os demônios. Deus não vai deixar que a humanidade se perca. Deus está trazendo a salvação a muitos e a muitos mais ele trará. Porque ele não vai permitir que muitos da humanidade caiam no fogo do inferno. É bem verdade que alguns vão se perder, mas a grande maioria, acredito eu, daqueles que vivem nessa terra vão ser alcançados. Há tantos anos tem sido profetizado um avivamento sobre o Brasil. E dizem que esse avivamento vai varrer os 4 cantos da terra. Eu acredito que ele vai chegar. E quando ele chegar, multidões serão salvas. Ramando de calabácia. Eu sinto agora como se gotas de chuva tivessem caído nos meus pés aqui. E eu me lembro agora, ao vivenciar isso, eu lembro daquela palavra de Deuteronômio. Goteja minha doutrina como a chuva. Você sabia que a revelação da palavra ela vem para nós quando as gotas de chuva estão caindo no nosso pé? De modo sobrenatural. Não estou falando de você estar andando na chuva, a chuva não é o seu pé, não. Eu estou falando quando está seco e de repente você sente gotas caindo. Isso é revelação que Deus está trazendo para você. Sabedoria. Oi? É unção de cura. E então Jesus foi e perguntou para o menino, para o pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucedia? E ele falou, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo na água para matar e destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa por nós, nos ajuda. E quantas vezes nós limitamos Jesus também com esse homem. E falando, Senhor, se tu puderes, faça isso por mim. Somos como aquele leproso, né? Se tu quiseres, Senhor, me cura. Se tu puderes, Senhor, faça isso por mim. Aleluia. Se tu puderes, opere esse milagre na minha vida. Mas a verdade é que Ele pode, irmãos. Aleluia. Ele pode operar um milagre na tua vida. E Ele quer operar porque Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Mas Deus abençoou A, abençoou B, abençoou C. Mas Ele não abençoou. Calma, a hora da sua bênção vai chegar. Deus tem uma bênção reservada para você. E você não vai sair dessa terra sem receber a sua bênção. Deus contemplou a tua luta. Deus contemplou as tuas lágrimas. Deus contemplou o seu choro. E Ele está dizendo aqui nessa noite, eu não pus um filho, filha minha na terra para sofrer toda a vida. No tempo certo vai chegar a tua bênção.
No tempo certo vai chegar o teu milagre. E tu vai testemunhar daquilo que o Senhor fez em nome de Jesus. E esse homem falou: se tu podes, Senhor. E quantas vezes nós falamos: ah, Senhor, se tu podes, faz alguma coisa por mim. Ah, talvez Deus fez uma coisa assim, mas isso aqui talvez Ele não pode fazer. Esqueceu que Deus tem todo o poder? Jó disse em Jó 42:2: bem sei eu que tudo podes. O Senhor tem todo o poder, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode te curar dessa doença aqui agora, nesse momento, se você crer. Ele pode te libertar dessa opressão. Irmão Carlão, Ele pode te curar dos teus joelhos sem o Senhor precisar fazer cirurgia. Ele pode, irmã Maria, mudar a situação da sua família no piscar de olhos e no estralar de dedos. Irmã Marilene, Deus pode mudar a tua sorte. Só Deus sabe quantas afrontas você já sofreu. Só Deus sabe o quanto já te humilharam. Mas o mesmo Deus que te chamou é o Deus que te justifica. E Ele vai te honrar perante todos aqueles que disseram que você não iria vencer, que você não iria chegar, que você não iria conseguir. Deus vai te honrar perante essas pessoas. E a mesma boca que te humilhou vai reconhecer que Deus é na tua vida. Apenas persevera. Aí Jesus falou: se podes? Mas claro que eu posso. E tudo é possível aquele que crê. E agora eu vou pedir o pastor Jaime, apesar que as horas já estão indo, eu pedi ele para fazer um acompanhamento no violão comigo de um hino. Não sei se ele conhece. É um hino do Tabernáculo da Fé. Chama Somente Crer. Ele começa assim: somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Tudo é possível quando você decide crer. Tudo é possível. Tudo é possível. E nessa noite Deus está dizendo: se você crer, o teu milagre será possível. Se você crer, a tua cura será possível. Se você crer, a libertação será possível, a prosperidade será possível. Há uma atmosfera da presença de Deus nessa noite, nesse lugar. Por isso, levanta a tua mão, adora aquele que é digno. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Calabassuriana, Labaxandarai. Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Ele está aqui para quebrar julgos. Ele está aqui para quebrar maldições. Não somente creia, coloque a tua fé em ação e tu verás o que Deus há de fazer em nome de Jesus. Se creres, tu verás a glória de Deus. Se creres, tu verás Deus se manifestar. Se creres, tu verás Deus se mover em teu favor. O braço do Senhor irá se mover em teu favor para te abençoar. E você será contemplado com grandes bênçãos em nome de Jesus. E Jesus disse: tudo é possível aquele que crê. E imediatamente o pai do menino disse: eu creio, Senhor, como nós cantamos. Ajuda a minha falta de fé. E a gente sempre tem que orar como este homem: Senhor, ajuda a minha falta de fé. Tira toda a incredulidade do meu coração.
Tira toda dúvida da minha alma. Me dê a fé de Deus, a fé do tipo de Deus, a fé que remove montanhas e soluciona problemas. Nós temos que pedir essa fé. Aleluia. Imediatamente o pai do menino exclamou: me ajuda, Senhor. Aleluia. E quantos pais hoje não estão com os filhos perdidos aí, demoniados, doentes, e eles estão clamando para o Senhor: Senhor, ajuda-me, ajuda meu filho, ajuda minha filha, ajuda meu sobrinho, minha sobrinha, minha prima, o meu tio, minha avó, meu pai, a minha mãe. E Deus não é indiferente a nenhum desses clamores, porém Ele tem uma hora certa para operar o milagre. Mas no tempo dele, Ele faz acontecer. E Ele nunca decepciona aqueles que nele confiam. E vendo Jesus que a multidão concorria, Ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Veja que o espírito deixava o mundo até surdo. Eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando muito, ele não queria sair. Porque tem demônio que ele é teimoso. Tem demônio que ele combate para não sair. E ele agitando muito e clamando, enfim saiu. Veja que Jesus não ficou entrevistando o demônio ali, falando: de onde você veio? De onde você vai? O que você recebeu para poder entrar nessa pessoa? A pessoa fica lá: eu recebi o trabalho de macana, eu vou acabar com a vida dela. Jesus não deixou o demônio falar. Ele disse: sai e vai embora. Eu te ordeno, saia dele e não voltes mais até ele. Existem dois tipos, irmãos, já estou caminhando para o final da mensagem. Existem dois tipos de ataque demoníaco contra as pessoas: a opressão e a possessão. A opressão, ele te ataca do lado de fora, mas ele não entra em você. É aquela perturbação que você sente, mas você ainda está com essa consciência no lugar. Mas existe a possessão, quando o demônio entra e ele toma controle tão grande da sua vida que você não tem mais domínio sobre as suas ações. É Ele quem governa a sua vida. É Ele quem fala através de você. É Ele quem age através de você. Eu lembro de uma história de um pastor que uma vez ele foi expulsar um demônio e ele falou assim: abaixa a cabeça. E o demônio falou assim: nós não abaixaremos as nossas cabeças. Era uma legião que estava naquela pessoa. E não era a pessoa falando, era o demônio. E o demônio toma conta da pessoa de tal forma que a pessoa perde a consciência daquilo que está fazendo. Mas graças a Deus nessa igreja não tem nenhum processo de demônio, não. Só tem crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se houver alguém oprimido aqui nessa noite, Jesus vai libertar. Vai quebrar as cadeias, vai quebrar os grilhões, e você vai sair daqui livre para a glória de Deus, em nome de Jesus. E então aquele jovem morreu ali. Eu acredito que ele morreu. Quando ele caiu, ficou como morto, mas eu acredito que ele tenha morrido. E eu já tive experiência também de lidar com pessoas assim que estavam endemoniadas, e após a expulsão elas caíram assim como se estivessem mortas. Um dia eu fui numa igreja aqui na Santa Fé e tinha uma mulher bêbada lá e todo mundo da igreja lá orando e o demônio não saía da mulher. De repente, não sei o que houve lá, ela caiu no chão e nós começamos a orar. Eu entrei na oração, comecei a orar e de repente o demônio saiu, a mulher caiu no chão como morta. Eu peguei ela pela mão, falei assim: espírito de vida, entre no corpo dessa mulher de novo e faça ela voltar a viver. De repente a mulher começou assim e levantou, irmãos, para a glória de Deus. Eu não estou contando isso para a minha glória, mas é para a glória de Deus. Mas era uma bêbada. Deus abençoa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus abençoa o bêbado, Deus pode abençoar o drogado, o que caiu da janela. Deus pode abençoar quem Ele quiser, mas tem um porém: Ele não apoia o pecado das pessoas. E Ele quer que elas venham para a presença dEle e santifiquem as suas vidas. Verdade. E então Jesus tomou ele pela mão e ergueu e ele se levantou. Porque tem milagre que para você viver ele, você vai ter que depender da ajuda dos outros. Tem milagre que para você viver ele, você vai ter que se virar sozinho. Pedro, quando ele orou por Enéas, ele falou: Enéas, Jesus te dá saúde. Arruma o teu leito e anda. Pedro não arrumou o leito para ele.
Mas nós vemos o mesmo Pedro levantando um paralítico na porta famosa. Então tem milagres que para você viver ele, você vai depender da ajuda dos outros. Tem outros que para você viver ele, você vai ter que viver sozinho, por conta própria, se virando. Como dizia lá aquele homem da televisão, se vira nos 30. Você vai ter que se virar para alcançar o milagre. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus disse, essa casta só sai com oração e jejum. Amém. Tem demônio, irmãos, que só vai sair se você estiver jejuando. Tem demônio que sai se você tiver uma vida de oração. Mas tem casta que só vai sair se você estiver jejuando. E não somente castas na vida dos outros, na sua também. Eu não estou dizendo aqui que você é endemoniado. Mas às vezes há castas de incredulidade. Há castas de doença. Há castas de opressão. E às vezes vai ser necessário você jejuar para esse mal sair da sua vida. Porque quando nós jejuamos, a resistência espiritual perde a força. As cadeias se quebram. As cordas que amarram a nossa vida se rompem. Por isso, jejue e o Senhor te dará vitória. Me perdoe por ter passado do horário alguns minutos, irmãos. Nós estamos quase chegando às 9h20. Me perdoa. Mas eu creio que essa noite foi uma noite de manifestação da glória de Deus. Quem aqui sentiu a presença de Deus nessa noite? Eu creio que todos nós estamos saindo daqui abençoados. Eu creio que ninguém que saiu daqui, ninguém que chegou aqui vai sair daqui sem a sua bênção na mão. Todos vão sair abençoados. E vocês vão testemunhar nos próximos cultos aquilo que Deus fez por vocês. Em nome de Jesus. Com a palavra, pastor Jaime, as palmas vão ao Senhor. Glória a Deus.